A mulher que não fez nenhum pré-natal, mas deu à luz um bebê que chocou todo o hospital. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No Hospital Santa Helena, à meia-noite, tudo de repente se tornou mais urgente do que o normal. A porta da ambulância se abriu. Uma jovem foi trazida em uma maca, as mãos pressionando fortemente o abdômen, suor escorrendo pela testa. Seus olhos estavam vidrados, a pele pálida como se tivesse sido retirada de um lago gelado. Dói, e muito, e a barriga, e ela gemeu, a voz tão fraca que parecia prestes a desaparecer. A doutora Clara Ramos se aproximou imediatamente, sinalizando para que a enfermeira levasse a paciente para a sala de emergência número 3. Clara era uma obstetra renomada, experiente, mas por algum motivo, naquela noite, sentia-se inquieta. Qual é o seu nome? Clara perguntou enquanto tentava monitorar os batimentos cardíacos do feto. Lúcia Gonçalves, e a jovem respondeu com esforço, a voz fraca. Clara deu uma olhada no prontuário provisório que a enfermeira Teresa havia acabado de entregar. Nenhuma informação de plano de saúde. Nenhum histórico médico. Nenhuma consulta pré-natal registrada. De quantas semanas você está? Clara perguntou. 270 dias, e exatamente 9 meses, e eu contei cada dia, e Lúcia murmurou. Teresa franziu a testa, você não fez nenhum pré-natal? Lúcia assentiu fracamente. Sem ultrassom e sem exames, e nenhum médico sabe que estou grávida. Clara ergueu o olhar, o semblante ficando mais sério, então como você se alimentou durante toda a gestação? Lúcia olhou diretamente para Clara, o olhar selvagem, mas com uma estranha serenidade, eu comi apenas, e fruta do conde. Somente fruta do conde? Clara repetiu, incrédula. Sim. Sem carne, sem leite, sem arroz. Só fruta do conde. Café da manhã, almoço, jantar. Quantidade exata. Sem errar um grama. Teresa se virou para Clara e sussurrou, você acha que ela tem algum transtorno mental? Clara não respondeu. Estava observando atentamente o rosto de Lúcia. Não havia sinais de delírio. Nenhuma febre. Pelo contrário, a jovem estava lúcida demais, até de forma assustadora. Clara continuou, por que comer só uma fruta durante 9 meses? Lúcia estreitou os olhos. Olhou ao redor da sala, fixando o olhar em um canto, como se alguém estivesse ali escondido. Se eu não comesse certo, e meu filho não nasceria do jeito certo. E ele não me deixaria viva. Ele? Clara perguntou rapidamente. Lúcia ficou em silêncio. Seus lábios rachados se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos apertaram ainda mais a barriga. De repente, ela gritou, está doendo, e como, e se tivesse fogo me perfurando? Levem para o ultrassom imediatamente. Clara ordenou. Teresa empurrou a maca para a sala ao lado, chamando 2 auxiliares Miguel e Carmen para ajudar. Enquanto se deslocavam, Clara tentou acalmá-la, Lúcia, me escuta. Você precisa colaborar para que a gente salve você e seu bebê. Lúcia murmurou, ele está me vigiando. Não deixem ele ver meu filho. Se não. Miguel, um jovem auxiliar brasileiro, cochichou para Clara, você acha que tem alguém atrás dela? Clara assentiu lentamente, e não apenas atrás. Está controlando. Eu suspeito que alguém esteja por trás de tudo isso. A imagem de Lúcia encolhida na cama do ultrassom fez todos ficarem em silêncio. O monitor revelou a imagem nítida do feto, cabeça, pernas, braços, coluna e tudo se desenvolvendo normalmente. Um absurdo. Clara franziu a testa, e não é possível. Com uma dieta assim, e não tem como o bebê estar saudável desse jeito. Miguel perguntou baixinho, será que ela está mentindo? Não. Não é mentira. É imposição. Clara murmurou. Lúcia abriu os olhos, olhou para Clara, o olhar cansado, mas com algo suplicante, por favor, e se eu perder a consciência, e não deixem ele saber que estou aqui. Clara apertou de leve a mão de Lúcia, quem é ele? Me diga o nome. Eu aviso a polícia.
Lúcia ficou calada de novo. Como se temesse que só de dizer o nome, o homem apareceria das sombras. Após o ultrassom, Clara pediu exames de sangue. Teresa voltou após 20 minutos com os resultados. Hemoglobina 7,2, cálcio praticamente zero. Mas os batimentos cardíacos do bebê estão estáveis. E o feto está se desenvolvendo perfeitamente. Clara não conseguia acreditar uma mãe com desnutrição grave gerar um bebê saudável. Isso contradiz todas as leis da medicina. Miguel sugeriu: será que houve algum tipo de interferência externa? Como em um experimento? Carmen comentou: doutora Clara, se precisar, posso investigar o passado dela. Tenho uma amiga no setor de registros civis. Clara assentiu prontamente: ótimo. O nome completo dela é Lúcia Gonçalves, cerca de 26 anos. Investigue onde ela morou, com quem se relacionou. Preciso de tudo antes que o tal Coelho descubra onde ela está. Teresa olhou o relógio e já são 3 da manhã. Se ela não se alimentou nos últimos 2 dias, o risco de queda de pressão é altíssimo. Clara voltou para o quarto. Lúcia já estava sendo hidratada. A jovem mantinha os olhos fechados, respirando com dificuldade, mas ainda com as mãos protegendo o ventre. Clara pousou suavemente a mão sobre o ombro de Lúcia: sou a doutora Ramos. Não vou deixar ninguém machucar você ou seu filho. Mas preciso que confie em mim. Me diga, quem é ele? Lúcia abriu os olhos. Sua voz parecia uma brisa: Tomás. Tomás Aguiar. O nome a fez congelar por um instante. Não porque o conhecia, mas porque era familiar. Ela já ouvirá esse nome em um congresso de nutrição no ano passado. Tomás Aguiar, um pesquisador polêmico por suas teorias extremistas. Miguel hesitou: doutora Clara, é aquele que foi suspenso por propor a monodieta, não é? Clara assentiu, ainda encarando Lúcia: é ele. Ninguém disse mais nada. Só se ouvia o som da infusão pingando lentamente. Lúcia adormeceu de novo, mas ainda com as mãos na barriga. Clara se virou para Carmen: a partir de amanhã cedo, quero tudo sobre o histórico acadêmico, registros profissionais e pesquisas ligadas ao Tomás Aguiar. Eu acredito que isso não é apenas um parto incomum. É um pedido de socorro e uma prova de um crime. Na manhã seguinte, Clara Ramos entrou na sala de reuniões do setor de obstetrícia com um semblante tenso. Em mãos, os exames de sangue e o prontuário da gravidez de Lúcia. Isso é impossível. Clara bateu levemente o arquivo na mesa, a voz firme. Hemoglobina em 7,2, cálcio quase zerado, mas o feto está completamente saudável? Batimentos normais, movimentos evidentes, ossos bem formados, sem indícios de desnutrição intrauterina. Isso é um paradoxo médico. Um médico mais velho da equipe de plantão, Henrique Siqueira, recostou-se na cadeira, franzindo o senho: você quer dizer que o corpo da mãe está esgotado, mas o bebê se desenvolve normalmente? Não apenas normalmente, respondeu Clara. De forma perfeita. Perfeita até demais, e é ilógico. Henrique folheou os exames, murmurando: ferro baixo, cálcio baixíssimo, magnésio irrelevante, mas sem sinais de sofrimento fetal. Isso não acontece, a não ser que... A não ser que haja intervenção externa, Clara interrompeu. Suspeito que essa gravidez não seja natural. A enfermeira Carmen, que acompanhou Lúcia durante a noite, entrou na sala e colocou mais um relatório sobre a mesa. Clara, aqui estão os resultados da análise da urina e do líquido amniótico. Não há anomalias visíveis, mas encontraram uma enzima desconhecida no sangue do feto. O laboratório está investigando. Clara pegou o papel, leu com atenção e franziu os olhos: enzima desconhecida? Sim, Carmen confirmou. Nome provisório: IAG47. Nunca viram em nenhum outro ser humano. Um médico jovem, Daniel Muniz, perguntou: se for uma enzima nova, existe a possibilidade de o bebê sintetizar nutrientes de algo específico? Tipo, fruta do conde, por exemplo? Todos ficaram em silêncio. Clara ergueu lentamente a cabeça: o que você disse?
Lúcia disse que só comeu fruta do conde durante toda a gravidez, certo? Daniel continuou. Li uma vez sobre estudos preliminares que apontam propriedades enzimáticas vegetais nessa fruta, mas não em quantidade suficiente para sustentar um feto, a menos que haja uma mutação biológica dentro do útero, Clara completou, a voz mais baixa. Henrique cruzou os braços, e se isso for verdade, estamos diante de um caso de mutação biológica inédito. Clara falou com seriedade, e possivelmente resultado de um experimento ilegal. De volta ao quarto, Lúcia permanecia deitada, mas a testa já não estava tão suada. Ela recebia hidratação e reposição de nutrientes. Quando Clara entrou, Lúcia abriu os olhos e perguntou com fraqueza. Meu filho, e está vivo? Está bem, Clara confirmou com um aceno. Mas preciso que você me conte mais sobre sua alimentação. Quem obrigou você a comer dessa forma? Lúcia desviou o olhar, encarando a janela como se temesse que alguém fosse invadir o quarto. Um silêncio tenso se instalou. Depois, ela sussurrou. Se eu não comesse como ele mandava, e ele não deixaria eu ficar com meu bebê. Tomás Aguiar? Clara perguntou com firmeza. Lúcia se encolheu, apertando os lábios. Mas então, assentiu. Ele acredita que a fruta do conde é o único alimento capaz de purificar o corpo e eliminar as impurezas da humanidade. Ele chama meu filho de o germen de vida pura. E sou apenas a cápsula biológica que o gerou. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Clara. Você sabe por que ele escolheu você? Lúcia deixou as lágrimas caírem e ele prometeu me dar um novo futuro. Eu era aluna do último ano de nutrição, pobre, sem dinheiro, sem perspectiva. Ele apareceu como um anjo, me deu um emprego, uma bolsa de estudos, e me trancou em um quarto branco. Sem janelas. Sem internet. Só eu, a fruta do conde, e os aparelhos de monitoramento. Clara segurou a mão de Lúcia com delicadeza, e eu acredito em você. Não vou deixar isso ser encoberto. Lúcia assentiu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. No laboratório central do hospital, o Dr. Daniel observava a amostra de sangue ao microscópio eletrônico. O resultado o deixou atônito. Impossível, e Daniel murmurou. A enzima IgG47 consegue sintetizar ferro, cálcio e proteína a partir de frutose simples? Ou seja, do açúcar da fruta do conde? O técnico de laboratório, Rafael Torres, também não escondia o espanto, isso não é evolução, é intervenção. Daniel assentiu, a voz trêmula, alguém modificou o gene fetal para que ele produza uma enzima de conversão avançada como uma mini-central bioquímica. Rafael olhou para Daniel, o que você pretende fazer com esse resultado? Avisar a doutora Ramos, Daniel levantou-se. Ela precisa saber disso imediatamente. Na recepção, enquanto Clara revisava novamente o prontuário, a enfermeira Carmen se aproximou com o rosto tenso. Clara, e mais notícias? O que houve? Clara levantou os olhos. Um homem chamado Tomás Aguiar ligou para a central. Ele perguntou, a Lúcia está aí? Ela já chegou ao Hospital Santa Helena? A voz dele era calma, e mais arrepiante. Clara cerrou os dentes, grave a ligação. Envie imediatamente para a segurança do hospital. Carmen entregou mais um papel, pesquisei o registro civil como você pediu. A Lúcia morava em uma casa nos arredores de Sorocaba, sem parentes próximos. A casa está registrada no nome de Tomás Aguiar. E tem mais uma coisa. O quê? Em 2023, ele registrou um centro de pesquisa pessoal com o nome de Projeto Luz Pura. No cadastro, consta pesquisa em biologia nutricional voltada à evolução natural. E tem algo ainda mais assustador. Clara ficou em silêncio. Carmen falou baixo, Lúcia não é a única que morou lá. Pelo menos 2 outras mulheres foram dadas como desaparecidas na mesma região. Uma se chama Carla Vieira, estudante de medicina. A outra, Isadora Mendes, formada em biologia. Ambas desapareceram depois de entrarem em contato com Tomás.
Clara apertou o papel em suas mãos, o olhar escurecido, dele está repetindo seu experimento, e uma vez após a outra. No quarto, Lúcia de repente murmurou algo que fez Teresa, que media sua pressão, ficar paralisada. Ele não precisa mais de mim, e só do bebê. Teresa se abaixou. Lúcia, por que você está dizendo isso? Lúcia virou o rosto, encarando o teto com olhos arregalados. Porque meu papel acabou. Ele me chamava de recipiente da enzima, nada mais. Nesse momento, Clara entrou, com os resultados de Daniel em mãos. Ela pousou o papel sobre a mesa e sentou-se, o olhar determinado. Lúcia, vou levar esse resultado ao conselho médico. Preciso que você me diga, e durante o tempo que esteve presa, havia outras pessoas além de você? Lúcia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Sim. Mas elas não sobreviveram. Uma teve hemorragia interna. Outra morreu após injetarem enzima experimental. Eu fui a única que engravidou. Clara levantou-se, a voz firme, e não vou permitir que ele continue. Uma leve chuva começou a cair sobre o pátio do Hospital Santa Helena. As luzes fluorescentes refletiam nas gotas d'água nas janelas como se tremessem no ritmo do coração de Clara. Ela estava de pé ao lado da janela da sala de plantão, segurando o dossiê que Carmen acabará de lhe entregar. As informações ali causavam-lhe arrepios. Na capa lia-se, Tomás Aguiar, dossiê de pesquisa suspensa. Junto a ele, 4 páginas de relatórios internos do Instituto Nacional de Pesquisa em Biologia Nutricional, onde Tomás havia trabalhado antes de ser exonerado. Miguel, o jovem auxiliar, entrou com 2 copos de café. Clara, você devia descansar um pouco. Clara não tirou os olhos do dossiê. Você sabe por que Tomás foi suspenso? Você mencionou isso ontem. Ele propôs uma dieta baseada em um único alimento, não foi? Clara assentiu, a chamada monodieta, uma teoria absurda e perigosa. Ele acreditava que se o corpo absorvesse apenas um alimento ou supremo, os órgãos se reestruturariam para se adaptar, até mesmo eliminando toxinas dos genes herdados. Miguel franziu a testa, e isso parece mais uma seita do que ciência. O pior é que, por um tempo, ele teve muitos seguidores. Clara jogou o dossiê sobre a mesa. Incluindo a Lúcia. Carmen entrou, segurando uma foto colorida. Você precisa ver isso. Consegui na antiga intranet do Instituto. Clara pegou a foto. Um homem de jaleco branco, em pé diante de um quadro com o modelo do corpo humano, cercado por imagens ampliadas de fruta do conde, seringas, gráficos genéticos. O rosto dele Tomás Aguiar aparecia com nitidez, olhos frios, cabelo preto penteado cuidadosamente, lábios cerrados como alguém que jamais sorria. Carmen sussurrou, está vendo? No canto da foto. É a Lúcia. Clara estremeceu. Lúcia estava a 3 passos de Tomás, segurando um caderno de anotações, o olhar abaixado. Ninguém reconheceria, na mulher daquela foto, a jovem exausta e apavorada de hoje. Ela fora uma estudante cheia de esperança. Agora, restava apenas um corpo fragilizado, uma alma assustada. No quarto, Lúcia respirava devagar, o olhar vazio. Teresa trocava o soro, tentando manter o ambiente leve. Lúcia, disse baixinho, Clara e todos aqui estão fazendo o possível para te ajudar. Você não está sozinha. Lúcia fechou os olhos, as lágrimas molhando o travesseiro. Eu estive sozinha, e por 9 meses inteiros. Eu acreditei nele. Teresa sentou-se à beira da cama, segurando sua mão. Você não precisa contar se não estiver pronta. Lúcia abriu os olhos, a voz rouca. Dele me procurou em março do ano passado. Eu estava tentando um estágio no instituto. Ele disse que eu tinha potencial, que poderia ajudar a inaugurar uma nova era para a humanidade. Fui ingênua. O que aconteceu depois? Ele alugou um apartamento perto do laboratório para mim. No começo, eu só ajudava com estatísticas nutricionais. Depois, me pediram para experimentar a dieta da fruta do conde para sentir a purificação. Quando me recusei, ele disse que eu nunca trabalharia na área. Ele tinha poder. Ele te ameaçou? Teresa perguntou, tensa. Lúcia assentiu, ele controlava tudo.
A porta da casa tinha tranca eletrônica. O computador tinha software espião. Meu celular foi confiscado. Ele vinha toda manhã, media minha temperatura, batimentos, cor da pele. Depois de 3 meses, eu não era mais eu mesma. Teresa não conseguiu dizer nada. Lúcia continuou. Então ele disse que eu estava pronta. Ele me deu uma dose de enzima experimental, mandou eu beber. 3 semanas depois, descobri que estava grávida. Entrei em pânico. Mas ele sorriu e disse que eu havia criado o primeiro ser da nova humanidade. No andar térreo do hospital, Daniel Muniz continuava analisando a enzima IAG47. Os números na tela o faziam digitar sem parar. Capacidade de biossíntese excessiva e velocidade de produção celular 2,4 vezes maior que o normal, e não pode ser sem edição genética. Rafael Torres se aproximou com um e-mail impresso de um instituto de pesquisa independente e Daniel, chegou a resposta. Eles confirmam que a enzima IAG47 é inédita. Mas o mais interessante é que sua sequência genética se assemelha muito a um trecho de DNA de baleia jubarte. Daniel virou-se, chocado, do quê? As baleias têm capacidade de absorção de nutrientes a partir de fontes vegetais únicas, mesmo com dieta limitada. Eles suspeitam que Tomás usou esse gene como base para a enzima. Daniel recuou na cadeira, murmurando, ele está brincando com a criação. No mesmo momento, na entrada principal do hospital, um homem alto, magro, usando um sobretudo preto, entrou. Cabelos escuros bem penteados. Seus olhos vasculharam os balcões da recepção, e os lábios se curvaram levemente ao ver o painel com o mapa do setor de obstetrícia. Ele caminhou lentamente, como se não tivesse pressa, como se estivesse inspecionando um produto já encomendado. A recepcionista Marina Rodrigues sorriu, boa noite, posso ajudá-lo? O homem respondeu calmamente, vim ver minha esposa. O nome dela é Lúcia Gonçalves. Marina franziu a testa e consultou a lista, o senhor é. Tomás, ele disse, a voz suave como veludo, mas cheia de espinhos. Tomás Aguiar. Marina assentiu com cortesia, sim, mas precisamos da autorização da paciente antes de permitir o acesso. Tomás sorriu, mas os olhos não sorriram, entendo. Só preciso saber em qual andar ela está. Marina deu um passo para trás e apertou o botão de alarme silencioso sob o balcão da recepção conforme o protocolo em caso de solicitação de contato em comum. Um sinal sem som foi enviado para o setor de segurança. Imediatamente, 2 seguranças Roberto e Eduardo se aproximaram de Tomás. Desculpe, senhor, disse Roberto com firmeza. Pedimos que aguarde na sala de espera. O hospital tem o direito de negar visitas sem consentimento da paciente. Tomás os olhou com desprezo, mas se virou e se afastou sem resistência. Sentou-se em uma poltrona de couro, entrelaçou os dedos e lançou o olhar em direção ao andar onde Lúcia estava internada. Seu rosto não mostrava preocupação alguma. Ele sabia encontraria uma forma de entrar lá. No 4º andar, Clara recebeu uma mensagem urgente de Marina, Tomás Aguiar está no saguão principal. Clara apertou o celular com força e seguiu rapidamente em direção ao quarto de Lúcia. Assim que entrou, ordenou. Tranque esta porta. Ninguém entra. Teresa, avise a segurança para reforçar a vigilância externa. Carmen, venha comigo. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Lúcia ouviu o nome o Tomás e imediatamente se encolheu, o rosto pálido como papel, ele chegou. Clara abraçou, não vamos deixar que ele toque em você. Eu prometo. Carmen olhou pela janela, o coração acelerado, será que vamos ter tempo? Clara respondeu friamente, se não tivermos, o preço será a vida dela e do bebê. A chuva que caía do lado de fora não conseguia abafar o som do coração acelerado de Clara quando ela entrou no quarto de Lúcia. O rosto da jovem estava branco como cera, os lábios pálidos, e suas mãos trêmulas repousavam sobre o ventre, como se tentassem proteger algo que jamais poderia ser perdido. Lúcia abriu os olhos e soltou um soluço. Ele está aqui, não está? Perguntou, olhando desesperada ao redor do quarto.
Clara sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão. Lúcia, escute. A polícia está a caminho. Ele ainda não pode fazer nada com você. Lúcia falou com a voz tensa, os olhos arregalados, como alguém perseguido. Você não entende. Se ele vir meu filho, e ele vai tirar tudo de mim. Tirar o quê? Clara perguntou, mas Lúcia se levantou abruptamente da cama e agarrou os ombros da médica, gritando: meu filho é tudo o que me resta. Eu carreguei essa gravidez no inferno. Se ele tocar no bebê, vai transformá-lo num monstro. Nesse momento, o alarme do monitor disparou. Os batimentos de Lúcia aumentaram vertiginosamente, a pressão despencou. Teresa entrou correndo. Clara. Espasmos leves, pulso fraco. Precisamos de glicose imediatamente. Chame a sala de cirurgia de emergência. Clara ordenou. Preparem cesárea urgente. Pode ser início de sofrimento fetal. 7 minutos para preparar. Teresa respondeu, saindo correndo do quarto. Lúcia começou a respirar com dificuldade, leves convulsões percorriam seu corpo. Suas pálpebras tremiam, e dos lábios saíam palavras desconexas: e não deixem ele ir ver o rosto do meu filho, e se ver, e ele vai me apagar deste mundo. Carmen entrou correndo, trazendo o avental cirúrgico e os documentos urgentes. Lúcia precisa assinar a autorização de cesárea, ou o responsável precisa assinar por ela. Clara assinou em seu lugar, conforme os protocolos médicos em casos críticos. Voltou-se para Carmen: aplique oxitocina, mas reduza a dose pela metade. Não podemos aumentar a pressão intrauterina tão rápido. De repente, Lúcia agarrou a gola do jaleco de Clara, os olhos cheios de terror: se eu não sobreviver e não entregue meu filho a ninguém, e se ele pegar o bebê, tudo acaba. Você vai sobreviver, Lúcia. Eu prometo. Clara respondeu, tentando manter a calma apesar do turbilhão interior. Teresa voltou, empurrando a maca: a sala está pronta. Temos apenas 5 minutos. Lúcia foi colocada com cuidado na maca. Ao passar pela porta, ela sussurrou algo muito baixo. Teresa se aproximou. O quê? Lúcia se esforçou para falar, dentro da blusa e do lado esquerdo. Teresa abaixou-se e encontrou, entre as dobras do sutiã, um pequeno papel dobrado, encharcado de suor, mas ainda legível. Fui mantida em cativeiro. O bebê é um experimento. Por favor, não deixem que ele descubra que estou aqui. Teresa prendeu a respiração, apertando o papel. Meu Deus! Clara leu a mensagem rapidamente, o rosto ficando lívido. Entregue isso à polícia imediatamente. Eu vou para a cirurgia. A sala de cirurgia estava banhada de luz branca. O som das máquinas era constante, misturado ao barulho dos passos no chão de aço inox. Lúcia estava deitada na mesa cirúrgica, respirando oxigênio pela máscara. Seus olhos ainda abertos, fixos no teto, mas como se já não estivessem conectados à realidade. Já aplicamos a anestesia, Lúcia. Você não sentirá nada, Clara disse com suavidade, já com as luvas cirúrgicas postas. Lúcia não respondeu. Apenas repetia, como um mantra. Não deixem ele ver meu filho, e não deixem ele ver meu filho. A anestesista Maria Domingues balançou a cabeça. Ela está em estado de paranoia extrema. Um quadro psicológico grave. Clara murmurou, vi com razão. O bisturi deslizou pela pele sob a luz fria. Clara agiu com rapidez e precisão, sem deixar que a emoção interferisse na técnica. Teresa passou o afastador. Carmen sugava o sangue. Daniel, como residente, estava no canto, observando. Bolsa amniótica aberta. Clara anunciou. Sob a membrana, havia um pequeno corpo rosado enrolado, um menino. Clara respirou fundo e o recebeu com delicadeza nos braços. Assim que saiu do ventre da mãe, o bebê soltou um choro forte que ecoou por toda a sala. Não era apenas um choro de vida, era uma declaração. Firme. Clara. 3,3 kg, Teresa anotou, com a voz levemente trêmula. Respiração normal. Pele rosada. Sem sinais anormais, exceto. Ela hesitou.
Clara perguntou, exceto o quê? Os olhos. Clara olhou para o bebê. Seus olhos estavam bem abertos, negros e profundos, mas não era o olhar aleatório de um recém-nascido. Havia algo inconsciente naquele olhar. Maria murmurou, ele está, e me olhando. Não é um reflexo. Daniel se arrepiou, o olhar de adulto. Mas também, e vazio. Clara ergueu o bebê, cortou o cordão umbilical e o limpou com cuidado. Voltou-se para Teresa. Registre como o bebê X. Ainda não temos certidão de nascimento. Lúcia se mexeu levemente, ainda sem abrir os olhos. Suor escorria pela testa, e ela murmurou, meu filho, e está vivo. Clara se abaixou e sussurrou ao seu ouvido, ele está bem. Muito saudável. E seguro. Estou segurando ele em meus braços. Lágrimas escorreram dos olhos de Lúcia. Ela segurou a roupa de Clara, tentando sussurrar. Proteja ele, e deixe ele ver o rosto do bebê. Clara colocou a mão em sua testa, eu prometo. Fui a única a segurá-lo. Ninguém mais. Após a cirurgia, Clara transferiu Lúcia para a unidade de recuperação intensiva, com monitoramento 24 horas. O recém-nascido foi levado a uma ala isolada, com acesso restrito mediante verificação de segurança especial. Daniel entregou a Clara um novo exame de sangue, você precisa ver isso. Clara folheou as folhas. Ficou atônita, isso é, e o perfil enzimático do bebê? Sim. 3 enzimas nunca antes registradas. Uma delas possui estrutura e autorreplicante. O quê? A enzima tem uma cadeia de reações químicas que sintetiza cálcio, proteína e ferro a partir dos compostos simples da fruta do conde. Ou seja, e ele não precisa da mãe, ele extrai sozinho o que precisa. Clara apertou os lábios, e isso não é biologia natural. Isso é, biologia programada. Daniel assentiu, e isso significa que Tomás Aguiar teve êxito. Mais um êxito baseado na tortura de outro ser humano. Clara olhou através da janela onde Lúcia repousava, o rosto ainda frágil, mas pela primeira vez, sereno. Não. Ele fracassou, ela disse. Porque esse bebê nasceu do amor e da vontade de viver. Não de um experimento. Daniel refletiu por um instante e perguntou, e agora, e o que vamos fazer? Clara voltou-se, o olhar firme, vou relatar tudo ao conselho científico. E enviar uma denúncia urgente às autoridades. Se for preciso, divulgarei isso à imprensa. Tem certeza? Daniel perguntou. Clara assentiu, não podemos permitir que alguém como ele replique esse modelo. Uma mulher já sofreu demais. É hora de justiça. Na manhã seguinte, todo o terceiro andar do Hospital Santa Helena foi colocado em acesso restrito. Uma placa pequena na porta da ala neonatal especial dizia, proibida a entrada à área de alta vigilância. No quarto 307, o bebê nascido no dia anterior estava deitado em uma incubadora moderna. Seus olhos abertos, escuros, e estranhamente não chorava, não se mexia, apenas encarava o teto, como se pensasse. Daniel estava ao lado do monitor de sinais vitais, sem piscar. Doutora Clara, e a senhora precisa ver isso. Clara entrou. Seus olhos fundos de cansaço, mas a voz firme, o que há de novo? Daniel entregou a prancheta e 3 coletas de enzima do sangue do cordão e do bebê resultaram em dados idênticos. A estrutura dessa enzima não consta em nenhum registro médico. Clara leu rapidamente e murmurou, síntese de micronutrientes a partir de glicose e reação estável com frutose. Isso é, uma variação biológica programada. E mais, Daniel continuou. Ela reage como um sistema biológico ativo. Como se se ajustasse para equilibrar a nutrição conforme o ambiente. Quer dizer que ele não precisa de dieta variada. Com açúcar de frutas, ele gera tudo o que precisa. Clara colocou o dossiê sobre a mesa. O milagre não é o bebê. É o experimento vivo que ele criou. Daniel assentiu, mas tem uma coisa estranha. O quê?
O corpo da mãe Lúcia estava completamente esgotado de nutrientes. Uma pessoa comum teria morrido após uma gestação assim. Mas ela sobreviveu. E até se recupera bem rápido. Clara franziu a testa. Você acha que a enzima não só foi transferida da mãe para o bebê, mas também no sentido inverso? Daniel assentiu devagar. É possível. Como um mecanismo de convivência simbiose. Clara ficou em silêncio por um instante. Depois, olhou para o bebê. Aqueles olhos ainda acompanhavam cada movimento dela. Você percebeu o olhar dele? Sim. Ele me olha como alguém que sabe que está vivo, disse Daniel. Não como um recém-nascido. A porta do quarto se abriu. Carmen entrou, segurando um novo laudo do laboratório central. Sua voz era urgente. Clara, você precisa ver isso. Eles acabaram de analisar a quarta amostra de sangue e encontraram uma sequência de DNA muito incomum. Clara pegou. Que sequência? Quase idêntica a um gene que codifica a proteína da bactéria Deinococcus radioduras. Daniel arregalou os olhos. Aquela bactéria resistente à radiação extrema? Aquela com sistema de reparo de DNA ultra rápido? Ela mesma, Carmen confirmou. Se o bebê tiver essa estrutura genética, ele pode ter capacidade de regenerar tecidos danificados. Como em um mecanismo de regeneração celular. Clara afundou na cadeira. Ele criou um ser com imortalidade biológica. Daniel murmurou. Vi mais do que isso, e ele está provando que é possível programar o corpo humano como uma máquina. Carmen apertou o laudo nas mãos. Precisamos tornar isso público. Clara ergueu os olhos. Ainda não. É cedo demais. Se divulgarmos agora, Lúcia e o bebê virarão propriedade do Estado. Serão arrastados para projetos militares, médicos, industriais. E eu não confio que alguém consiga protegê-los completamente. Carmen ficou em silêncio. Então, e o que fazemos? Mantemos segredo. Mas nos preparamos para o pior. Daniel perguntou em voz baixa. De quanto ao Tomás Aguiar? Clara respondeu. Ele ainda está por perto. E não desistiu. Ao mesmo tempo, no quarto 212, Lúcia começava a recobrar a consciência. Teresa lhe passava um pano morno na testa. Bom dia, Teresa sussurrou. Você conseguiu. Lúcia abriu os olhos. Seus lábios estavam rachados, mas ela conseguiu esboçar um sorriso fraco. Meu filho. Está saudável. Seguro. E sendo cuidado numa ala especial. Lúcia começou a chorar. Teresa segurou sua mão, acariciando com cuidado. Eu nunca achei que sobreviveria até aqui, disse Lúcia. Achei, que ele tiraria tudo de mim. Clara está fazendo de tudo para manter você e o bebê em segurança. Estamos todas com você. Lúcia mordeu o lábio. Sabe, enquanto eu estava com 6 meses de gravidez, ele me fez tomar uma substância laranja turva. Ele disse, essa é a etapa final para ativar a absorção seletiva. Depois disso, eu não sentia mais fome. Um único fruto do conde por dia bastava. Teresa ficou paralisada. Isso soa como modificação biológica. Lúcia assentiu, com a voz embargada. Pensei em tirar minha vida. Mas toda vez que pensava no bebê, eu resistia. Não queria que ele crescesse como um experimento. Queria que ele tivesse um nome. Uma vida. Alguém que o abraçasse todas as noites. A porta se abriu. Clara entrou, com um sorriso leve, e ele já tem isso. Lúcia olhou para cima. Seus olhos vermelhos de emoção. Quero dar um nome a ele. Já pensou em algum? Perguntou Clara. Diego. Lúcia respondeu imediatamente, sem hesitação. Diego, aquele que muda tudo. Clara sorriu. É um nome lindo. E combina com ele. Lúcia hesitou por um momento e depois perguntou baixinho. Vi ele? Ele sabe que eu já dei à luz? Clara não escondeu a verdade. Ele apareceu no saguão do hospital ontem. Mas foi barrado. Estamos monitorando tudo.
A polícia ainda não o prendeu por falta de provas, mas eu acredito que isso vai mudar. Lúcia apertou os punhos. Ele não vai parar. Ele me disse uma vez. Sem Diego, o futuro da humanidade continuará corrompido. Ele acredita que o bebê é a chave para redefinir a espécie. Clara refletiu, e é exatamente por isso que precisamos esconder o bebê. Naquela tarde, uma reunião emergencial foi realizada na sala de conferências do Instituto de Biologia local. Clara apresentou o caso diante de especialistas renomados, sem revelar nomes, apenas utilizando códigos. Estamos diante de um caso biológico sem precedentes, um bebê que possui uma enzima capaz de sintetizar todos os nutrientes essenciais a partir de uma única fonte, Clara falou com firmeza. Se essa informação for usada com más intenções, as consequências serão imprevisíveis. Um professor idoso do comitê perguntou: a senhora diz que é algo inédito. Mas já confirmaram isso? Pode ser apenas erro de análise. Daniel ergueu um dossiê e 3 exames realizados em 3 laboratórios independentes, resultados idênticos. A sequência da enzima bate até o último elemento. Outro especialista questionou: e o que vocês pretendem fazer com o bebê X? Clara respondeu com firmeza: proteger em sigilo. A menos que a justiça interfira. Mas não deixarei esse bebê virar objeto de pesquisa. A sala caiu num silêncio tenso. Daniel completou: codificamos todo o prontuário em um sistema criptografado. Qualquer tentativa de acesso indevido resultará em destruição automática dos dados. Uma pesquisadora de meia-idade, doutora Juliana, comentou em voz baixa: você é muito corajosa, Clara. Mas tem certeza de que não está sendo vigiada? Clara olhou para o reflexo na janela espelhada e respondeu calmamente: não tenho certeza. Mas juro que vou proteger aquela mãe e seu filho a qualquer custo. A notícia se espalhou mais rápido do que todos esperavam. Menos de 2 dias após o nascimento de Diego, um pequeno portal chamado A Voz da Ciência publicou a primeira matéria. Vida a partir da fruta do conde? Suspeita de biologia extrema no Hospital Santa Helena. Embora o artigo não citasse nomes, detalhes como um bebê de 3,3 kg, cuja mãe só ingeriu frutas durante a gestação, o chamaram a atenção imediatamente. A comunidade médica entrou em alvoroço. Em uma cafeteria próxima ao instituto, Daniel estava sentado lendo a notícia em seu tablet. Seu rosto endureceu ao ver o título da matéria seguinte em um site famoso. Evolução forçada, estamos brincando de Deus? Clara entrou, colocou um copo de café sobre a mesa e sentou-se à frente dele. Imagino que você já viu. Daniel assentiu, deslizando a tela. Esse site até cita a teoria de uma bióloga independente. Ela afirma que o bebê é fruto de um experimento genético forçado. Clara soltou um suspiro: e nem tivemos tempo de publicar nada. Alguém vazou a informação. Não foi ninguém da nossa equipe. Já conferi, respondeu Daniel. Suspeito, e de alguém do comitê de pesquisa. E do próprio Tomás. Clara estreitou os olhos: ele pode ter deixado rotas de transmissão automáticas nos sistemas da Lúcia. Só agora conseguimos recuperar o HD. Daniel bateu com os dedos na mesa: o público já está exigindo transparência. Querem saber onde está o bebê, quem é a mãe, o que realmente aconteceu no hospital. Clara olhou ao redor e falou mais baixo: se descobrirem que Diego é um experimento vivo, vão tentar capturá-lo a qualquer custo. Não se esqueça, grandes farmacêuticas pagariam milhões por uma sequência genética exclusiva. Daniel franziu a testa: e a polícia ainda não prendeu Tomás. E o instituto hesita porque faltam provas jurídicas concretas. Clara apertou a alça da caneca: precisamos agir mais rápido. Enquanto isso, no terceiro andar da ala de cuidados especiais, Teresa conversava com Lúcia. Ela colocou um jornal sobre a mesa, hesitante. Eles escreveram sobre você e sobre o bebê. Lúcia virou a primeira página, os olhos parando na manchete em negrito. Ser evoluído? Ela suspirou, a voz tornando-se fria. Eu sabia que isso aconteceria. Tomás costumava dizer: mais cedo ou mais tarde, a humanidade terá que se ajoelhar diante da evolução.
Ele sempre quis ser reconhecido como o homem que iniciou uma nova era. Teresa sentou-se ao lado da cama. Você se arrepende de ter aceitado participar daquela pesquisa? Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Então respondeu suavemente. Eu me arrependo de ter confiado nele. Mas não me arrependo de ter mantido Diego. Por uma única vez, eu quis fazer o que era certo. Teresa segurou a mão dela com carinho. Você já fez algo extraordinário, Lúcia. Uma batida na porta interrompeu. Carmen entrou, com uma pasta na mão. Há algo que a doutora Clara me pediu para avisar. Lúcia se sentou. O que houve? Hoje à tarde, um grupo de repórteres virá até o portão do hospital. Eles querem ver a mãe misteriosa e o bebê. O hospital vai isolar temporariamente o terceiro andar. Precisamos transferir o Diego para a unidade de cuidados especiais oculta. Lúcia assentiu, o olhar apreensivo. Se eles conseguirem fotografar meu filho, não haverá como voltar atrás. Não vamos deixar isso acontecer, garantiu Carmen. Clara está lidando com a imprensa. Ao mesmo tempo, no Conselho Científico Provisório da província, uma discussão acalorada tomava forma. A doutora Juliana Martins, aliada de Clara, estava diante do quadro de apresentação, apontando para o diagrama da enzima IAG47. Senhoras e senhores, o que enfrentamos aqui não é um milagre, mas uma prova de intervenção biológica além dos limites éticos. Essa enzima não pode se formar naturalmente no útero humano. Trata-se de um produto de engenharia artificial. Um homem calvo, o professor Rodrigo Silva, contestou imediatamente. A senhora não pode afirmar isso sem a decodificação completa do genoma. Pode ser uma mutação evolutiva espontânea. Na biologia, tudo tem uma probabilidade. Juliana respondeu com firmeza. E na ética, nem tudo o que pode ser feito deve ser feito. A sala ficou em silêncio. Alguém levantou a mão. Então a senhora está dizendo que essa criança não deveria existir? Juliana franziu a testa. Não foi isso que eu disse. Eu disse que essa criança é uma vítima. E não podemos deixá-la ser arrastada para uma engrenagem de pesquisa sem compaixão. Um outro membro do conselho, sentado perto da janela, Dr. Álvaro Rocha, sussurrou para o colega ao lado. Precisamos de uma amostra de sangue do bebê para análise independente. O outro assentiu. Já pedimos ao hospital. Mas a doutora Ramos recusou. Álvaro sorriu com desdém. Logo daremos um jeito. Naquela noite, Clara convocou uma reunião interna na sala da diretoria médica, sem a presença de ninguém fora da equipe de confiança. Estamos sendo vigiados, ela começou, a voz baixa, porém decidida. Alguém do conselho quer obter uma amostra de sangue do Diego. E não vão hesitar em usar o argumento da ciência para passar por cima da vontade da mãe. Daniel perguntou. Já há intimação ou mandado? Ainda não. Mas é só uma questão de tempo, respondeu Clara. Precisamos de um plano B. Teresa sugeriu. Conheço um convento hospitalar em Ouro Preto. Eles têm uma ala neonatal discreta, sem registros públicos. Se for necessário, posso levar a Lúcia e o bebê para lá. Clara assentiu. Mantenha essa opção pronta. Mas só usamos se a situação sair totalmente do controle. Carmen colocou um HD externo sobre a mesa. Fiz backup de todos os dados sobre Lúcia e o bebê aqui. Está criptografado com dupla camada. Se eu for preso ou sofrer pressão, essas informações continuarão seguras. Clara olhou para cada pessoa na sala. Eu sei que não somos policiais. Nem heróis. Mas se a gente não fizer o que é certo, ninguém fará. Em outro lugar, em um quarto de hotel simples nos arredores da cidade, Tomás Aguiar estava sentado no escuro. Na mesa, um notebook exibia linhas de códigos alternando na tela. Ele passava por todas as matérias recentes, os olhos escurecendo ao ver uma ilustração da enzima IAG47. Cedo demais, e ele murmurou: esses idiotas não entendem nada. Ele clicou para abrir um vídeo.
Na tela, Lúcia aparecia deitada numa cápsula de monitoramento durante a gravidez, olhos fechados, o ventre inchado, rodeada de aparelhos. Ele deu-o na barriga dela. Sua própria voz surgia no áudio. Um dia, essa criança olhará para a humanidade como seres inferiores. E eu serei o patriarca. Ele desligou o computador. Levantou-se. Vestiu o casaco. Já basta. Está na hora de retomar o que é meu. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas do quarto de Lúcia, espalhando um brilho dourado sobre os lençóis brancos. Mas no coração de Clara, não havia luz. Ela acabará de receber uma atualização da polícia, Tomás Aguiar ainda não havia deixado a cidade. Estava hospedado em um hotel 3 estrelas na periferia e poderia tentar acessar o hospital novamente. Clara entrou no quarto de Lúcia, batendo levemente na porta. Lúcia, está se sentindo melhor? Lúcia assentiu suavemente. O rosto ainda pálido, mas o olhar menos assustado. Ela segurava uma foto colorida, uma imagem de Diego capturada por uma câmera interna, enquanto ele repousava na incubadora, os olhos bem abertos. Ele é lindo como um anjo, disse Clara, sentando-se ao lado. E mais forte do que qualquer bebê que já conheci. Lúcia sorriu de leve, colocando a foto sobre o peito. Meu filho não nasceu só de sangue e carne. Mas também do medo e da vontade de resistir a ele. Clara observou por um momento e então falou, com seriedade. Preciso saber toda a verdade, Lúcia. Cada detalhe. Estamos enfrentando alguém com influência maior do que qualquer lei pode alcançar. Se você não contar tudo, não conseguiremos fazer com que ele pague. Lúcia apertou os punhos. O ar-condicionado balançava a cortina suavemente, como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Ela respirou fundo, e começou a narrar a voz firme, cada palavra como entalhada em pedra. 2 anos atrás, conheci Tomás num congresso em Belo Horizonte. Eu era aluna do último ano em nutrição. Ele deu uma palestra, e eu fiquei hipnotizada. Não pelo conteúdo, mas pela forma como ele via o mundo, como se a humanidade fosse um sistema contaminado, que precisava ser refeito através de uma purificação biológica. Ele me abordou depois da sessão. Disse que eu tinha potencial, e me convidou para ser assistente em um projeto revolucionário. Na época, eu morava num quarto de 9 metros quadrados, devendo mensalidades, sem família. Aceitei. No começo, tudo parecia normal. Ele me ensinava a anotar dados, me dava textos científicos para ler. Mas depois de um mês, fui obrigada a me mudar para um centro de pesquisa particular, uma casa de 3 andares nos arredores de Sorocaba. Sem placa, sem vizinhos, sem internet. Só eu e Tomás. Você foi isolada? Clara perguntou em voz baixa. Lúcia assentiu. Totalmente. Ele cortou todos os meus contatos. Cada correspondência era verificada. Ele dizia, você precisa se purificar, não só o corpo, mas a mente também. Comecei a seguir a dieta dele e 3 refeições de fruta do conde, e nada mais. Depois de uma semana, desmaiei. Ele disse que era o corpo eliminando toxinas. Após um mês, perdi o ciclo menstrual, minhas mãos e pés estavam sempre gelados. Mas eu não me atrevia a sair. Ele tinha todos os meus documentos, diploma, passaporte, até fotos da minha mãe falecida. Clara apertou suavemente o ombro dela. Continue, Lúcia. Depois, ele me deu um líquido alaranjado, chamando de coenzima de indução celular. Após tomar, senti o corpo em chamas, visão turva. Ele me monitorou por 48 horas seguidas, coletando sangue, medindo batimentos, ácido lático. 3 semanas depois, eu tinha sintomas de gravidez. Entrei em pânico. Disse que não estava pronta. Ele riu. Disse, esse é o primeiro filho da nova era. Proibiu qualquer contato físico. Eu podia me olhar no espelho apenas 3 minutos por semana. Mas ele me vigiava por câmeras. Mesmo à noite, eu ouvia passos pelo corredor. Lúcia estremeceu, a voz tremendo. Cada respiração,
cada ida ao banheiro era monitorada. Ele dizia: o bebê absorve todas as emoções da mãe. Se você tem medo, ele ficará mais forte. Clara cerrou os punhos de raiva. Você tentou fugir alguma vez? Uma vez. Com 6 meses de gravidez. Pulei da sacada do segundo andar, quebrei o tornozelo. Ele me carregou de volta, em silêncio. Depois disso, fui trancada em um quarto com fechadura por impressão digital. Todo dia, ele injetava um líquido transparente na minha barriga, dizendo que era para estabilizar as células fetais. Eu comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça. Não claramente. Mas como sussurros: você vai sobreviver, você não vai morrer, você será mais forte que sua mãe. Ela olhou para o teto, como se enxergasse uma rachadura invisível. Quando chegou o 8º mês, percebi que ele estava se preparando para me transferir. Começou a desmontar equipamentos, cortou água, cortou luz. Achei uma carta não enviada na gaveta: o próximo experimento será conduzido em Porto Alegre. Eu entendi que ele queria fazer a cesárea no momento certo, não para deixar o bebê viver, mas para extrair células-tronco. Clara ficou paralisada. Ele ia te levar para fora do país? Lúcia assentiu. Fingi estar desacordada por 3 dias. Ele pensou que eu estava fraca por falta de nutrientes. Escondi uma faca de cozinha nas roupas, cortei as amarras. De madrugada, fugi pela porta lateral. Andei 12 quilômetros até um posto, pedi socorro e chamei uma ambulância. E você veio para o meu hospital? Clara disse, os olhos marejados. Lúcia deu um sorriso fraco. Sim. Mas eu sei que ele não vai parar. Ele investiu em mim por quase 1 ano. Ele vai me caçar até o fim. Uma batida na porta soou. Teresa entrou, com o rosto sério. Clara, ele voltou. Dessa vez, com uma ordem oficial do Conselho Médico. Ele está acompanhado por um advogado. Clara se levantou de súbito. O que ele quer? Teresa estendeu a folha de papel. Solicitação de exame clínico sob a justificativa de ser corresponsável por um projeto de pesquisa que Lúcia assinou voluntariamente. Tem a assinatura dela. Lúcia caiu sobre o travesseiro, ofegante. Ele me forçou a assinar isso no 4º mês. Disse que era um formulário de solicitação de auxílio à pesquisa. Meu Deus, eu. Clara rasgou o papel ao meio. Não existe documento que esteja acima da verdade. Eu não vou deixar ele levar o bebê. Teresa falou rapidamente. Mas se o conselho médico intervir oficialmente, não poderemos impedir por muito tempo. A não ser que tenhamos provas claras de violação ética. Clara pensou por um momento, então murmurou como para si mesma. Então precisamos disso. Agora. Naquela tarde, quando tudo parecia mais calmo, Carmen encontrou uma pequena mochila cinza empurrada às pressas sob a cama de emergência onde Lúcia foi atendida na noite em que chegou ao hospital. Ela a abriu. Dentro, havia um HD preto com uma etiqueta escrita: PLP fase final. Clara pegou o dispositivo e o conectou ao seu computador particular na sala da diretoria. Na tela apareceram várias pastas com os nomes. Câmera Lúcia semana 23. Gravação injeção enzima. Áudio Thomas ameaça. Clara olhou para Daniel com os olhos afiados como lâmina. Agora temos o que precisamos. O HD foi acessado ainda naquela noite. Todo o setor médico do 5º andar do Hospital Santa Helena transformou-se em uma sala de guerra improvisada. Clara, Daniel, Carmen e Teresa se reuniram ao redor do notebook. Cada vídeo, cada gravação de áudio era exibido. Uma a uma, as provas surgiam, furando como agulhas a máscara de falsa ética de Tomás Aguiar. Escutem bem este trecho, disse Daniel, movendo o cursor até o arquivo chamado Áudio Ameaça 0422. A voz de Tomás soou pelos alto-falantes. Você não tem direito de recusar. Você é o recipiente. A criança é o produto. Eu a criei, ela me pertence. Lúcia estava sentada na beirada da cadeira, o rosto pálido.
Foi na 32ª semana de gestação. Ele disse que se eu tentasse abortar, ele deixaria eu morrer por hemorragia. Teresa apertou os punhos com força. Meu Deus! Em seguida, apareceu uma gravação da câmera de vigilância. Lúcia estava amarrada a uma cadeira, com o rosto abatido, a barriga protuberante, os olhos inchados de tanto chorar. Tomás estava atrás dela, segurando uma seringa. Enzima Ag47. Última dose. Depois de hoje, você não será mais uma mãe. Será um CPF a serviço da evolução. Clara olhou para Daniel. Você já fez backup de tudo? Sim. 3 cópias, 2 criptografadas enviadas para a nuvem, uma guardada no HD do laboratório. Vamos entregar isso hoje mesmo, Clara disse com firmeza. Quero ele algemado antes do nascer do sol. 2 horas da manhã. A polícia criminal chegou ao hospital. O tenente Luiz, experiente e responsável por inúmeros casos médicos delicados, analisou todos os arquivos com atenção. Após assistir tudo, assentiu com seriedade. Isso é suficiente para um mandado de prisão imediata. Prisão ilegal, violação dos direitos humanos, coerção em pesquisa antiética. Agiremos antes do amanhecer. Clara assentiu. Obrigada, tenente. Mas peço uma coisa. Pode pedir. Proteger a Lúcia e o bebê é prioridade máxima. Luiz colocou a mão no ombro dela. Pode confiar. Se ele ainda estiver por aqui, serei eu quem colocará as algemas nele. 6 horas da manhã. O nevoeiro ainda cobria a cidade. Uma caminhonete prata foi interceptada na entrada da rodovia de saída da cidade. Dentro dela, um homem de cabelo escuro, usando um casaco grosso, tentava pegar o bilhete do pedágio quando foi abordado por 2 policiais. Tomás Aguiar? Perguntou um dos agentes. Tomás virou a cabeça devagar, com um leve sorriso. Vocês estão cometendo um erro. Temos um mandado de prisão contra o senhor por práticas médicas antiéticas, sequestro e cárcere privado, respondeu o oficial, com a mão já sobre as algemas. Vocês não entendem nada, rosnou Tomás. Eu sou o responsável por elevar a humanidade. Ela participou de forma voluntária. Isso será decidido em juízo. Respondeu o outro policial friamente, virando-o de costas. As algemas se fecharam nos pulsos de Tomás Aguiar. Exatamente como Clara havia dito, antes do nascer do sol. 7 horas da manhã. Hospital Santa Helena. Quarto 212. Teresa entrou com um sorriso radiante, sem conseguir esconder a alegria. Lúcia. Ele foi preso. Bem no pedágio. Algemado, escoltado. A imprensa nem sonha. Lúcia relaxou no leito, lágrimas escorrendo, mas com um sorriso nos lábios. Sério. Clara entrou em seguida, confirmando. É verdade. E desta vez, ele não vai escapar. As provas já foram enviadas a 3 organizações internacionais de direitos humanos. Lúcia cobriu o rosto com as mãos, chorando. Eu não acredito. Eu realmente sobrevivi. Clara sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão com ternura. Você não só sobreviveu. Você salvou seu filho. Você destruiu a máquina mais cruel que eu já conheci. Lúcia ergueu o rosto, a voz embargada. Sabia. Teve um tempo em que eu pensei ser apenas uma carcaça vazia. Mas agora, eu me sinto mãe. Carmen entrou com o HD nas mãos. Doutora Clara. A emissora Rede Globo quer transmitir uma coletiva. Eu acho, que chegou a hora de contar tudo. Mas, você e a Lúcia devem decidir. Lúcia olhou ao redor, para todos. Eu não quero ser famosa. Mas se eu me calar, outras mulheres passarão pelo que eu passei. Outros bebês como Diego serão criados como experimentos. Eu vou falar. Mas da forma mais humana possível. Clara assentiu. Então começamos hoje. Não como vítimas. Mas como sobreviventes. 3 dias depois.
Sala de imprensa do Conselho de Saúde do Brasil estava lotada. A imprensa de todas as regiões estava presente. Diante do microfone estavam Clara, Lúcia, Daniel e o representante da Defensoria Pública. Clara iniciou. Confirmamos, houve um parto raro no Hospital Santa Helena. A criança nasceu em circunstâncias excepcionais, relacionadas a uma intervenção biológica ilegal. Lúcia continuou, com voz lenta mais clara em cada palavra. Eu vivi com medo por 9 meses. Mas meu filho Diego foi a razão pela qual eu não desisti. Não conto essa história para provocar pena. Conto como um alerta. Nenhuma pesquisa vale mais do que a dignidade humana. Um repórter levantou a mão. A senhora tem medo de que seu filho seja visto como um ser anômalo. Lúcia olhou firme. Diego é humano. Uma criança nascida do amor e do desejo de viver. Não é um produto de laboratório. Silêncio absoluto na sala. Em seguida, aplausos estrondosos encheram o ambiente. Daniel sussurrou para Clara. Sabe de uma coisa? Acredito que Diego não apenas vai sobreviver. Ele vai se tornar um símbolo. Clara assentiu, os olhos brilhando. Não há mais dúvida. Naquela noite, Lúcia segurava Diego no terraço do hospital. A brisa era leve, o céu limpo, e as luzes da cidade brilhavam como batidas de um coração renascido. Carmen se aproximou com um sorriso. Fomos convidadas a participar de um novo projeto de pesquisa ética do Ministério da Saúde. Querem que você, Lúcia, seja a primeira porta-voz. Lúcia se virou, abraçando o filho contra o peito. Eu aceito. Mas não para falar em nome da ciência. Eu falo por aqueles que foram abusados em nome da ciência. Diego se mexeu levemente, sua mãozinha tocando o rosto da mãe. Lúcia beijou sua testa. Você não é uma ferramenta. Você é uma pessoa. 2 semanas após a prisão de Tomás Aguiar, o clima no Hospital Santa Helena havia acalmado, como se a tempestade nunca tivesse passado. Mas as marcas que ela deixou, especialmente no coração de Lúcia, não seriam apagadas. Naquela manhã, ela estava sentada diante do espelho na sala de recuperação, usando uma camisa branca simples. Seus cabelos longos estavam presos em um coque. Diego dormia no berço ao lado, a mãozinha segurando a ponta do cobertor. Clara entrou com um maço de documentos. Você está linda hoje, Lúcia. Lúcia se virou e sorriu. Está dizendo isso só para me acalmar? Um pouco. Clara sentou-se em frente a ela, mas também é verdade. Você não é mais a garota que fugia no meio da noite. Você não é mais uma vítima. Você é a mãe que fez o que ninguém teve coragem de fazer. Lúcia olhou para o filho por um momento, depois disse. Eu não sabia que era tão forte e até perceber que não havia mais ninguém em quem confiar. Clara abriu os documentos. O projeto de pesquisa ética será anunciado nacionalmente. O ministro da Saúde quer você como convidada de honra. E aqui está uma carta de uma organização de direitos das mulheres que querem registrar sua trajetória em um livro. Lúcia franziu a testa. Eu não sou uma heroína. Não, mas você é real, disse Clara com suavidade. E às vezes, o que é mais real toca mais corações do que os ideais mais brilhantes. A porta se abriu. Carmen entrou com um buquê de lavanda nos braços. Para você e seu filho. Enviado pela Juliana. Ela colocou o buquê sobre a mesa e piscou. E ela ainda disse, e se a Lúcia aceitar subir no palco, eu entrego meu lugar para ela discursar. Lúcia riu. Ainda não consigo acreditar em tudo isso. Acredite, respondeu Clara. Por que você não está mais fugindo? Naquela tarde, foi realizado um seminário na Academia Brasileira de Medicina. O tema, Ciência e Ética quando a fronteira se apaga. O auditório estava lotado. Especialistas, jornalistas, estudantes e até vítimas de pesquisas antiéticas estavam presentes. Um banner dizia, e não há progresso se for à custa da vida. Lúcia estava na primeira fila com Diego no colo. Aplausos ecoaram assim que ela entrou.
Ela ainda não se acostumava com a atenção, mas o sorriso do filho lhe deu força. Clara foi a primeira a falar. Estamos aqui para discutir, mas mais ainda para refletir. Será que, na ânsia de descobrir o novo, esquecemos o essencial, o consentimento, dignidade, humanidade? Juliana Martins, do Conselho de Ética Médica, continuou. Assumimos a responsabilidade por não termos agido a tempo no caso do Hospital Santa Helena. Comprometemo-nos a garantir que, de agora em diante, toda pesquisa com seres humanos seja supervisionada publicamente com a participação da sociedade. Um repórter perguntou. Lúcia, o que fez você não desistir? Lúcia olhou para Diego, dormindo em seus braços, e então respondeu. Eu já achei que não tinha valor. Mas sempre que ouvia o coração dele bater, eu sabia, e se eu caísse, ele jamais nasceria. Eu não resisti pela ciência, nem pela justiça. Eu resisti por amor de mãe. E acredito que nenhum experimento vale mais do que uma criança nascida do coração. Houve um silêncio profundo por quase 1 minuto. Então, o auditório inteiro se levantou e aplaudiu sem parar. Daniel, sentado ao fundo, murmurou para Carmen. Ela acabou de transformar lágrimas em força. Carmen sorriu. Ninguém melhor do que ela para ser o símbolo de um novo começo. 3 meses depois. O projeto Confiança Humana entrou oficialmente em operação. Um projeto de pesquisa médica com um conselho de ética independente onde todo experimento humano só seria aprovado com aval científico e humanitário. Clara se tornou diretora técnica. Daniel liderava a equipe de biologia. Lúcia foi convidada como conselheira honorária. Ela não ficava nas reuniões. Ela escrevia. Registrava cada dia, cada sonho, cada vez que Diego apertava sua mãozinha. Carmen veio visitá-la e entregou uma revista científica internacional. Na capa, uma foto de Lúcia segurando Diego ao fundo, uma parede branca com uma frase escrita à mão com tinta. Eu não sou cobaia. Eu sou mãe. Você está virando um símbolo, Lúcia disse Carmen. Lúcia fechou a revista e a colocou sobre a mesa. Se isso salvar alguém da lâmina de uma pesquisa antiética, vale a pena. Em um dia de inverno. Diego completava 3 meses. Era um bebê saudável, tranquilo e adorava olhar pela janela. Seus olhos negros e grandes ainda brilhavam com inteligência. Mas agora, havia neles também uma doçura, o olhar de uma criança amada. Lúcia levou o filho ao parque, onde Clara e Daniel os aguardavam sob uma oliveira. Daniel segurava uma almofada bordada com o nome. Diego, aquele que mudou o mundo. Clara estendeu os braços para pegá-lo. Você mudou nossas vidas, pequeno. Lúcia olhou para os amigos, depois para o filho. Você não é produto de um experimento, Diego. Você é a primeira resistência. A prova de que ninguém tem o direito de decidir sobre sua vida além da sua mãe. Daniel brincou com o bebê. E o motivo pelo qual voltamos a acreditar em uma ciência com coração. Clara assentiu. A partir de hoje, toda pesquisa feita no Brasil vai lembrar o nome Diego. Não porque você é diferente, mas porque você nos fez lembrar do básico: medicina não é criar criaturas. É proteger vidas. Os 3 ficaram em silêncio por um instante. Nos braços da mãe, Diego sorriu. Seu primeiro sorriso radiante, inocente, sem saber que havia emergido do inferno pela dor da mãe. Seus olhos brilhavam ao sol, sem sombras, apenas esperança. E ali, naquele parque silencioso, sem holofotes, sem aplausos, sem cerimônias, um novo capítulo começava em silêncio. A história é um alerta sobre a tênue linha entre ciência e ética. Quando se viola os direitos humanos em nome do progresso, as consequências vão além da dor individual, ameaçam a própria essência da humanidade. Lúcia, de vítima controlada, ergueu-se para proteger seu filho e se tornou símbolo de coragem e amor materno. Diego, nascido no desespero, trouxe uma nova esperança. A lição final é: o progresso só tem valor quando se baseia na humanidade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias.
Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.